Depois ele chegou no deserto de Refidim, o nome do deserto, onde ele parou. E ali a água que ele levava acabou. E ali, se você observar como Jesus, ali teve aquele diálogo com Satanás, ele disse assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E se você observar lá, em Êxodo, nessa mesma história que Jesus repetiu, ali Deus está falando assim, olha, eu deixei o povo às vezes passar fome, e deixei às vezes o povo passar sede, para que o povo venha cair na mente e conscientizar que nem só de pão e água vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus estava dando uma lição para que o povo venha entender que o principal na vida do ser humano é Deus. Porque tem gente que não tem Deus, não conhece Deus, que pensa, não, se eu tiver a minha conta cheia de dinheiro, tiver arroz e feijão ali para mim comer, geladeira cheia e um bom emprego, pronto, para mim está bom. Não. E ali Deus estava dando essa lição. Aí pensa bem, irmão, eu estava pensando aqui, eu acho que eu não seria bem aprovado não. E você, irmão Chagas, será? Eu estava aqui pensando, lendo aqui, pensando, olhando aqui para o irmão Marcos do lado, né? O irmão Eduardo também, um exemplo. Ali o povo começou a clamar e dizer assim, olha, que no deserto o sol causticante chega aproximadamente 50 graus de temperatura. Só que não estava tão assim, porque tinha uma nuvem que estava lhe protegendo, trazendo oásis para que o povo viesse suportar. E ali o povo passou sede, irmão, passar sede é pior do que passar fome. Você pode passar o dia todo sem comer, mas sem água você não suporta, principalmente no lugar quente. E essa prova era uma prova de fogo, e eu pergunto, será que algum de nós era aprovado ou reprovado? Somente foi 2 que foi aprovado lá, Josué e Caleb, o resto foi tudo reprovado. Ali, né? E Moisés estava lá, né? E ali, o povo começaram a fazer e questionar a pergunta. E aqui o 10 diz assim, não murmurei como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E eles perguntavam assim também, será que Deus está conosco nessa caminhada? Gerou uma dúvida através daquela necessidade. Você já imaginou o nosso irmão Eduardo aqui, eu peço licença a ele está andando ali no deserto causticante com o meninozinho dele, aí o menino dele fala assim, papai, eu quero beber. E ali dizia assim, não tem água não. Aí mais tarde, eu quero beber. E amanhã diz assim, eu quero beber também. Você já imaginou uma tribulação dessa? Passar 3 dias sem beber água nessa lição. E o povo começaram a murmurar contra Moisés. E Moisés viu que a situação estava tão difícil como líder. Ele clama a Deus e diz, Deus, daqui a pouco esse povo vai me apedrejar. E esse povo é teu e não meu. E agora esse povo quer água para beber e não tem. E o que é que você vai fazer? E Deus disse assim, procura um sacerdote, os anciãos, e vai em frente àquela rocha que está no Monte Horebe. E ali você vai pegar o seu cajado, autoridade. Ali a vara que você fez, o mar se abrir, aquela vara que você fez ali, tocar naquelas águas do rio Nilo e virar sangue. E você vai tocar naquela pedra. E aquela pedra, diante da multidão, vai sair água e o povo vão beber. E assim ele fez. Ele disse assim, olha, amanhã vocês todos vão ter água com fartura. E dá água para 3 milhões de pessoas, é aproximadamente 3 Terezinas dessa. Muita água. E ali se foi e aconteceu. Quando ele fere a rocha, a primeira vez, sai muita água. E ali o povo bebe à vontade, dá para os seus animais e guarda à vontade água cristalina. Ali representa, o próprio apóstolo Paulo disse, também lá em Hebreu disse, que a pedra que o seguia o povo, é interessante que aquela pedra ela andava. Onde o povo chegava, aquela pedra chegava junto. E o apóstolo Paulo, e o escritor aos Coríntios, que eu acredito também que é Paulo, ele disse, a pedra que o seguia era Cristo. E ali o povo murmuraram. E o povo gerou uma dúvida. Porque muitas vezes, irmão, nós somos tendentes a murmurar em nossas caminhadas cristãs. Pensa bem quantas vezes que você não já murmurou do tempo que você foi ser crente.
Às vezes eu peço misericórdia, né? De mim. Porque muitas vezes quando falta um pão, uma alimentação, a pessoa murmura. Falta um calçado, falta roupa, a pessoa murmura. Às vezes a casa não é bem boa e precisa dar algum reparo, a pessoa fica murmurando. O emprego, a pessoa murmura. E Deus, pensa numa coisa que faz Deus ficar irado, é a murmuração. Esse foi o objetivo, o que fez o povo ser prostrado no deserto e não entrou na terra prometida. A murmuração. E nós estamos em uma caminhada. E ele diz que nós não podemos ser idólatras como algum. Ele assentou, bebeu, folgou, e ali se prostituíram, aí comeram dos manjares da prostituição naquela caminhada em direção à terra prometida, na terra de Moabe, e ali foram prostrados 23 mil pessoas. E as pessoas que foram murmurado em outra ocasião, foram mortos pelo veneno das serpentes que Deus mandou. Aquela serpente representa Satanás. Quando nós murmuramos diante da nossa vida cotidiana, abre no mundo espiritual uma porta para que Satanás venha ter uma legalidade de nos atingir com uma seta maligna. Deus, Ele não quer que nós murmuramos, mas que nós somos ovelha. Eu já contei aqui uma vez, eu vou contar de novo. Uma vez eu estava em uma fazenda trabalhando lá, numa construção, e ali o cidadão, eu estava lá, mais um obreiro. Aí ele disse assim: irmão, vamos ver aqui e vamos aprender essa lição. Aí, pois vamos ver. Aí o que era? Eles pegaram ali 2 bodes e 2 carneiros para capar. E a capação lá era batendo assim com cepo em cima de outro pedaço de um pau para poder cortar aquela veia para ficar capado, não era cortado não. E aí pegaram um bode, meu amigo, mas quando ele começava a bater esse bode, o faltava era falar, gritando, e gritava, e berrava alto, e gritava. Aí o irmão disse assim: preste atenção, aprenda essa lição. E eu fiquei observando. E o bicho gritava, e pedia por amor de Deus, e socorro, e o macete até capar, e o bicho saía. Aí ele disse assim: preste atenção agora na ovelha. Aí eu parei e fiquei olhando lá. Aí ele pegou o carneiro, aí botou lá o testículo dele lá em cima, lá de um cepo, e lascava outro cepo. E o carneiro não deu um berro, ele pegava assim, lambendo o beiço, mas não gritou nenhuma vez. Ele disse assim: assim também é o crente. Assim também é o crente. Então nós estamos em uma caminhada, irmão, cristã. E diz assim o 9: não tentamos a Cristo como algum deles também tentaram e pereceram pela serpente. Então quer dizer, aqui já está dizendo que Cristo estava lá, né? Não tente a Cristo como eles tentaram a Cristo no deserto e pereceram pela serpente. E não murmurei como também algum deles murmuraram alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Um demônio chamado destruidor, quando a pessoa está murmurando, ele é atingido pelo destruidor. Cada vez que ele murmura, cada vez o negócio piora mais. Então tem que ficar calado, suportando a prova. Ora, tudo isso sobreveio para nós ficar alerta na figura. E aí, antes do povo de Deus mandar o maná, o povo disse assim: Moisés, tu nos trouxeste para cá, para esse deserto, e aqui nós estamos passando fome. E nós estamos lembrando lá do Egito. O Egito representa o mundo. E lá no Egito tinha pepino, tinha melões, melancia, tinha aquelas panelazonas de carne. Só que ele não sabia lá, ele estava esquecendo que ele era escravo de Faraó. E Faraó representa Satanás. Representa Satanás. Então não adianta que nem está o povo do mundo, tem do bom e do melhor. Que nem eu vi uma vez ali um satanista, cego e besta. Eu falei: para mim, esse homem é besta demais. Um satanista andando numa Mercedesona e dizendo lá que o chefe dele lá tinha dado para ele. Eu falei assim: só não deu o céu, mas para mim o céu nos aguarda.
os céus nos aguarda. Aquele, pois, que está de pé, olhe que não cai. Você sabia, irmão, que às vezes tem crente que não é bem chegado com outro irmão e ele deseja que o outro caia? E tem crente que às vezes quando vê outro cair, ele bem feito, achei que foi bom. Você já imaginou? Será que um crente desse está ligado em Cristo? Não te alegre com a queda do teu irmão. Quem está em pé, irmão, qualquer momento ele pode cair. E nós estamos nessa caminhada. E Deus, quando olhou, disse assim: olha, eu não me agrado da maioria deles. Aí Deus falou para Moisés: Moisés, é o seguinte, porque a viagem do Egito, irmão, até chegar lá em Jericó ali, onde ele estava ali, na terra prometida, irmão, era aproximadamente a pés, era 15 dias de viagem. E Deus disse assim: olha, porque eu não me agrado desse povo, esse povo não confiaram em mim e desobedeceram e murmuraram, eu agora vou fazer esse povo dar uma volta. E ali agora eles vão andar 40 anos no deserto para eles saber quanto custa minha disciplina por mim desobedecer. E ali eles vão vagueando entre ano e sai ano. E ali vai morrendo de um por um daquela geração que saíram do Egito. E ali pereceram aqueles que Deus não se agradou. E que nós venhamos, irmão, parar, pensar e meditar. Como é que está a nossa caminhada diante de Deus? Será que Deus está se agradando? Porque a Bíblia Sagrada fala, no livro de Zacarias, capítulo 10, versículo 4, parte B, que os olhos do Senhor estão por toda a terra, contemplando todos os seres humanos da face da terra. Lá em Provérbios diz que os olhos do Senhor estão por toda parte, contemplando os bons e os maus. Deus está nos esquadrinhando nessa caminhada. Nós estamos alistrados nessa caminhada e nós temos que vencer. Essa caminhada de ser crente, irmão, não é brincadeira. Não é coisa para gente que não tem compromisso, não. É para quem tem compromisso com Cristo. Não tem molecagem. O negócio é sério. Deus, ele é tão sério, irmão, que às vezes nós vacilamos muito. Quando eu era novo convertido, a primeira vez que eu vi uma pessoa endemoniada, que eu não sabia que era endemoniado. Aí depois eu, pai, está endemoniado, né? Aí depois o demônio, na época, eu tinha recebido a oração, mas não tinha me convertido ainda em nada ainda. Mas eu tinha uma fé, graças a Deus. E ali, essa pessoa, endemoniado com a vozona grossa, era uma mulher que falando mais a voz de homem. Disse assim: tu me conhece, tal. E ele disse lá, uns 3 demônios-chefe lá, disse lá a patente dele. E ali ele disse assim: olha, para tu e para qualquer pessoa falar de Deus, tem que lavar a boca. E ele disse assim, aí ele apontava assim o demônio com a cara ruim, grossa. Disse assim: ó, o homem lá em cima lá é sério. O homem lá em cima é santo. O homem lá em cima lá não tem negócio de brincadeira com ele não, viu? E ele sabe que ele veio de lá. Então Deus é santo, ele é amor, mas também é justiça. O trono de Deus, no dia do juízo, vai ter justiça e do outro lado a verdade. É a base que vai ser naquele dia. A justiça e a verdade. E tem pessoas que às vezes, irmão, não tem entendimento. Eu já vi algumas pessoas dizem assim: rapaz, eu estou com a questão ali, eu vou colocar Jesus na parede. Vou colocar Deus na parede. A pessoa dessa não tem juízo, não. A Bíblia diz no livro de Isaías que nós somos um caco de barro seco na presença do nosso Criador. E nós não podemos nem falar, dizer assim: por que tu me fizeste assim? Não. Nós temos que aceitar as decisões de Deus. E muitas vezes as nossas decisões, ela está errada, nos traz um sofrimento, pelas nossas decisões, as nossas escolhas. Porque Deus, ele não quer que ninguém sofra, ele não quer que ninguém pereça,
Deus ali, a Bíblia diz, irmão, na caminhada do povo ao deserto, Deus falou para Moisés, disse assim, olha, eu estou muito triste com esse povo que está me desobedecendo, eu ando desgostoso com esse povo tem me dado trabalho, eu estou com o coração amargurado, mas eles estão escolhendo assim, eles vão ser perecidos no deserto. Deus, Ele nos chamou e nos alistrou para essa batalha, essa caminhada em direção ao céu. É para nós vencer. Se porventura algum de nós que estamos aqui ficar como os demais ficaram aqui, Deus ficará triste. E Deus não se agradará. Mas eu quero dizer que Deus, Ele é amor. A Bíblia diz, filhinho, não pequei, mas se porventura tu pecar, tu tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. 1 João capítulo 2, versículo 1. Tu tem um advogado, não pequei. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então Deus, irmão, Ele está pronto, o céu está de sinal verde, pronto para nos ajudar nessa caminhada. Nós temos que lutar. Quando eu estou olhando ali na galeria do herói da fé, no Hebreu 11, às vezes nós olhamos para aqueles homens e falamos assim, esse homem é forte e eu sou fraco. Não, a Bíblia diz que eles da fraqueza, eles fizeram a força e tombaram, mas foi com a sua salvação, a sua vitória. Jesus Cristo disse que aquele que coloca a mão no arado não olha para trás, porque o que olha para trás não está apto para o reino de Deus. O que é colocar a mão no arado? Não é só você fazer missões não ali. Ali está se referindo à salvação da tua alma também. Você não pode mais olhar para trás. Você já foi comprado por um bom preço. Você já foi regenerado pelo Espírito Santo. O céu te aguarda, Deus está ali, torcendo para que tu seja vencedor. Os anjos, Ele é servo dos que estão na terra. O Espírito Santo é o paracleto, ali é o nosso intercessor, o auxiliar, o ajudador. E Jesus é ao lado do advogado fiel. E nós não podemos ficar para trás. O Hebreu capítulo 6 ali, e o 4 também, ele diz assim, eu estou percebendo que alguns vão ficar para trás porque não estão andando na palavra como deveria andar. E nessa noite é noite de reflexão. Hoje todos nós estamos aqui nesta noite, mas amanhã ninguém se sabe esta hora se algum de nós, pode ser que podemos partir a qualquer momento, ou então o céu se abrir e Jesus voltará. Porque existe uma palavra, falar em Jesus voltará, existe uma palavra que às vezes o crente fala errado. Já estou encerrando. Um exemplo fala assim, Jesus está voltando. Isso daí é errado, Jesus está voltando. Se você observar na Bíblia, não tem lugar nenhum na Bíblia que diz que Jesus já está voltando. Mas tem no Antigo e no Novo Testamento, várias vezes, centenas de vezes, que diz que Jesus voltará. Porque quando fala Jesus está voltando, porque quer dizer, ele já saiu do céu e já está vindo em percurso. No percurso de lá para cá. Vocês não entenderam? Se você tem alguém em São Paulo e alguém pergunta para você, cadê fulano e tal? Não, ele já está voltando de São Paulo para cá. Então ele já está pegando um ônibus, um avião, ele já está em percurso. Percurso de lá para cá. Então, Jesus, essa frase não é correta, está voltando, não. Mas Jesus voltará. A qualquer momento Jesus vai voltar. Eu peço que a igreja fique de pé. Falta 3 minutos para nós fazer uma oração aqui com a permissão do pastor. E nós vamos interceder pela nossa família. Nós vamos interceder pela nossas vidas individual. Nós vamos interceder para que Deus venha salvar os moradores desse bairro. Para que Deus venha fazer proeza no meio da igreja, batizar com o Espírito Santo, encher da sua glória. O tesouro do céu está aberto, escancarado para nós tomar posse. Basta nós conseguimos
entrar na esfera espiritual da maneira que Deus quer. Oramos, bendito Deus e eterno Pai. Nós estamos, Deus, nessa caminhada, Senhor, em rumo à terra prometida que Tu prometeu em João capítulo 14, Jesus. Meu Deus, é certo dizer que aquele povo, a maioria, Senhor, Tu não se agradaste, Senhor. Mas se porventura, Deus, entre nós aqui nessa caminhada espiritual, Tu não está se agradando de algum de nós, Senhor, eu te peço, Senhor, perdão, meu Pai. Venha nos lavar, Senhor, com Teu sangue, Senhor, remidor, santificador. Oh Deus da glória, nos ajuda, Senhor da glória, nesta caminhada, meu Pai. Nós está sempre, meu Pai da glória, com as nossas vestes brancas, o cajado na mão, ó Deus da glória, de cabeça erguida, olhando para Ti, Jesus, que Tu és o autor e consumador da nossa fé. Porque a qualquer momento, Jesus, Tu voltará em glória. Meu Deus, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que ficamos vivos seremos arrebatados, e ao encontro, Senhor, nos ares, meu Pai da glória, em Ti, Senhor, nós estaremos na Tua presença, Deus da glória. Eu te peço, Deus, uma bênção especial nesta noite para a Tua igreja. Derrama da Tua glória, do Teu refrigério, do Teu perdão, do Teu Espírito Santo, meu Pai da glória. Venha curando a alma, o corpo físico, Senhor da glória. Venha batizando com Teu Espírito Santo, dando vitória para a Tua igreja, meu Pai. Por fé eu te peço, Senhor, e por fé eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda igreja diga amém.